Oi gente, tudo bom com vocês? Bom, olha só, nós estamos hoje aqui para mais uma meditação diária, né? E vai tratar hoje sobre um tema em especial. A gente tem observado no Facebook, principalmente, em várias outras redes sociais, que nós estamos vivendo o Setembro Amarelo, que é um mês voltado para a prevenção, para o tratamento, para a conscientização sobre coisas como depressão. Por incrível que pareça, esse assunto é um assunto bem delicado, é um assunto que merece atenção realmente nossa, ainda mais quando se trata em coisas relacionadas à depressão. Algumas pessoas não veem mais solução, a gente não deve pensar que isso é brincadeira, porque algumas pessoas realmente não veem mais solução na sua vida, olham para todos os lados e não sabem mais o que fazer, já acham que não tem mais jeito para os seus problemas. E justamente o que nós vamos falar aqui na mensagem de hoje trata diretamente sobre esse assunto. O título dessa meditação é Quando Tudo Parece Perdido. Sabemos que não somente pessoas com depressão ou um estágio avançado de depressão pensam assim, mas muitas pessoas, muitos de nós, às vezes passamos por momentos que pensamos que tudo na nossa vida está perdido, ou pelo menos tudo está se encaminhando para as dificuldades, para um lado ruim, e parece que não vai ter mais jeito. Eu quero comentar com vocês nesse dia de hoje sobre o Evangelho de João, capítulo 11. Se você puder aí onde você estiver, abra sua Bíblia ou depois pesquise esse texto na internet, porque não vai ter como a gente ler todo esse capítulo aqui agora, os nossos vídeos são breves. Mas o Evangelho de João, capítulo 11, dos versículos de 1 até o versículo número 46, vai nos contar uma das histórias mais marcantes da Palavra de Deus, que é sobre a ressurreição de Lázaro. Lázaro, para quem não conhece, vamos resumir a história, era um dos amigos, um dos grandes amigos de Jesus, juntamente com suas duas irmãs, Marta e Maria. E notemos que mesmo eles sendo amigos de Jesus, eles passaram por uma situação aqui extremamente difícil, a ponto de se desesperarem em relação a algumas coisas. Por exemplo, diz a palavra, eu vou resumir a história, depois você pode ler o Evangelho na calma, na sua Bíblia aí, com paciência e refletir sobre cada versículo, mas resumindo a história, diz que Lázaro adoeceu. E no que ele adoeceu, essa doença, provavelmente para as pessoas da época ali, já se sabia que era algo que poderia levar à morte. E não houve outra ação a ser feita a não ser isso. As irmãs de Lázaro logo se preocuparam e mandaram, assim que Lázaro adoeceu, chamar a Jesus. E Jesus Cristo recebe o recado das irmãs, mas tem uma coisa interessante que eu vou comentar daqui a pouquinho. Quando Jesus recebe a notícia, ele passa mais 2 dias aonde está para ir ao encontro de Lázaro. E quando chega na terra de Lázaro, Lázaro já estava morto e sepultado havia 4 dias. Então nós temos aí a primeira parte da mensagem, a primeira parte do texto. Lázaro, mesmo sendo amigo de Jesus, adoece e morre. Quando Jesus se encontra, quando Jesus vai ao encontro delas, ao encontro dele juntamente com as irmãs, aquelas irmãs se desesperam correndo até a Jesus, dizendo: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Se o Senhor estivesse aqui, eu sei que o Senhor é poderoso para curá-lo, mas agora que o Senhor veio, depois que ele morreu, já tem 4 dias que ele morreu, não tem mais nada para fazer. Agora já faz 4 dias, tudo já está perdido. Tudo não tem mais condição. Eu sei que o Senhor é Jesus, eu sei que o Senhor é muito bom, mas o Senhor não vai conseguir mais reanimar o meu irmão. O mesmo acontece com Maria, quando ela vai falar com Jesus, ela tem o mesmo pensamento. No versículo ela diz: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Como quem diz, agora não adianta mais. Só que Jesus fala para as duas irmãs dizendo: olha, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E aquele que crê em mim não morrerá eternamente. Crês nisto? E elas falam: Senhor, eu sei que ele há de ressuscitar lá no último dia, no dia do juízo, mas agora não tem mais condição. E Jesus Cristo faz algo ali maravilhoso, que é ressuscitar a Lázaro. Ressuscitar uma pessoa que já está há 4 dias enterrado, morto enterrado. Eu quero comentar com você nesse dia de hoje justamente sobre esse assunto. Quando tudo parece perdido.
ali para as irmãs de Lázaro, né, para as pessoas, para os amigos que moravam naquela região, tudo estava perdido. Não tinha mais o que se fazer. Você já imaginou ressuscitar alguém que está morto e enterrado há 4 dias? É algo impossível, não dá, não tem mais condição. Esse pensamento também tem pairado na mente de muitos de nós hoje em dia. Muitas vezes nós pensamos, minha vida não tem mais o que fazer. Realmente eu estou perdido. Realmente não há nada mais que eu possa fazer. As coisas que eu empreendi, o que eu queria alcançar, já desisti de tudo. Para mim não há mais condição de realizar nada. Para mim tudo está fracassado. Muitas pessoas podem pensar assim. Muitas pessoas têm esse pensamento, não ignore isso, não pense que é brincadeira. Muita gente sofre com isso, problemas até de depressão na sua vida, por conta das coisas que dão errado. Mas eu quero trazer para você aqui algumas lições nesse vídeo de hoje para a gente aprender. Primeiramente, se você tiver com a sua Bíblia aí aberta, acompanhe comigo, né, nos primeiros versículos. Note no versículo de 1 até o versículo número 6, que assim que Lázaro adoece, as irmãs de Lázaro mandam chamar ele. E nos diz, né, a geografia, que a distância de onde Jesus estava até a cidade de Betânia, onde eles moravam, era aproximadamente 1 dia de viagem. E diz a palavra que Jesus, quando recebe a notícia, passa mais 2 dias onde ele estava ali. E quando Jesus chega lá, já está 4 dias morto e enterrado. Quer dizer que no dia que mandaram chamar Jesus, Lázaro já morreu. Lázaro já faleceu. O primeiro questionamento, a primeira lição, o primeiro pensamento que eu quero deixar com você é o seguinte. Algumas pessoas podem dizer assim, se Jesus era amigo de Lázaro, né? Se Jesus amava tanto a Lázaro, por que ele passa mais 2 dias para ir lá? Por que Jesus demora a responder? Talvez você esteja se perguntando isso, né? Eu creio em Deus, eu sou fiel a Jesus. Por que Jesus demora tanto a responder as minhas orações? No versículo número 4, diz assim, que quando Jesus recebe a notícia, ele diz, olha, essa enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Você acha que Jesus não sabia que Lázaro iria morrer? Você acha que Jesus não sabia que Lázaro estava em condições de enfermidade total? Claro que sabia, ele é Deus, né? Ele conhece, ele já sabia disso. Então, por que a demora? Talvez você possa estar se perguntando a mesma coisa, por que Jesus está demorando? Mas a primeira lição que eu quero te dizer nesse dia de hoje, né? Eu quero falar nessa tarde, porque aqui eu estou gravando de tarde, mas nesse dia de hoje, é a seguinte. Por mais que as coisas pareçam estar fora do nosso controle, ela está rigorosamente dentro do plano de Deus. Por mais que as coisas estejam fora da nossa vontade, do nosso querer, ela está completamente dentro da vontade de Deus. Jesus sabia que Lázaro morreria. Ele fala, essa enfermidade não é para a morte, mas sim para a glória de Deus. Deus vai ser glorificado com isso. Notemos que não foi somente com Lázaro que isso aconteceu. Se você pegar exemplos de outros homens na Bíblia, homens como Davi, por exemplo, Davi foi ungido rei ainda garoto, escolhido por Deus como rei ainda garoto, mas da sua fase da juventude até ele assumir o trono, ele passa por uma série de dificuldades. E será que Davi não poderia ter argumentado com Deus e dizer, mas olha Deus, o Senhor me escolheu rei, agora o Senhor está fazendo eu sofrer? Mas é claro que não, Deus estava preparando Davi para enfrentar as batalhas que ele teria como rei. Então a primeira coisa que você tem que aprender, que nós temos que aprender, por mais que as coisas pareçam estar longe do nosso controle, elas continuam dentro do plano de Deus. Deus conhece a sua vida, Deus conhece a minha vida, Ele sabe o que você está passando, Ele sabe o que eu passo, e Ele pode e com certeza vai nos ajudar a vencer qualquer coisa que a gente passe. Mas tem mais coisas também, né? Não param por aí. Os discípulos não entenderam quando Jesus iria, né, ali para aquela cidade. Tanto é que eles perguntam, mas Senhor, nós acabamos de sair de lá, as pessoas queriam nos apedrejar lá, agora só quero voltar para aquela cidade ali. Mas Jesus fala para eles, né, que iria porque Lázaro estava morto. O que nós aprendemos com isso, né? Que Jesus, que Deus se preocupa conosco.
mesmo que ele fosse ali, mesmo que ele de repente pudesse ser apedrejado novamente, mesmo que ele pudesse passar por dificuldades novamente, ele iria ali para salvar a Lázaro, porque ele amava Lázaro. E também, mesmo que as coisas sejam adversas, Deus está trabalhando e Deus trabalha para cuidar de nós, porque Ele nos ama, Ele nos protege, Ele cuida de nós. É uma outra coisa que temos que aprender também dentro desse versículo. Mas tem mais duas coisas, pelo menos aqui, que eu acho sensacional para nós aprendermos, né? Primeiro, diz assim, que Marta, quando viu Jesus chegando, ela foi direto ao encontro dele e disse: Senhor, se estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. Olha só que coisa interessante. Marta reconhece Jesus como um Jesus do passado. Ele diz: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Agora que ele morreu, não tem mais o que fazer. Muitas pessoas creem num Deus também do passado. Deus só pode fazer enquanto as coisas não tinham chegado a tal ponto. Depois chegou a um ponto, Deus não pode mais agir. Não, Deus só poderia fazer se isso aqui não tivesse acontecido. Como aconteceu agora, Deus, eu não vou mais nem orar, porque Deus não vai resolver. Mas que Deus é esse que nós cremos, né? Que Deus é esse que nós acreditamos? Se Ele é um Deus que só pode resolver as coisas do passado, Ele é um Deus que não consegue controlar o nosso futuro, Ele é um Deus que não cuida de nós no presente. Marta estava falando aqui, dizendo: olha, se o Senhor tivesse aqui, ele não teria morrido. Agora que ele já morreu, não tem mais o que fazer. E Jesus disse: olha, teu irmão há de ressurgir. Teu irmão vai ressurgir. Teu irmão há de ressuscitar. E ela fala: eu sei que ele vai ressuscitar lá no último dia. No dia do juízo, né? No dia quando o Senhor voltar para buscar a igreja. Então, nós temos uma segunda coisa aqui. Para Marta, agora Jesus era um Jesus do futuro. Jesus que ia cuidar das coisas depois da morte agora. Ele poderia cuidar no passado. Não cuidou, agora o presente não pode fazer nada, mas no futuro ele pode fazer. Há muitas pessoas crendo num Deus assim, que só trabalha no passado e que só pode cuidar lá no futuro, agora depois da morte. Mas Jesus corrige o pensamento de Marta e diz assim: olha, Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Crês nisto? João 11, 25 e 26. Quero fazer essa pergunta para você também. Você crê que Jesus tem esse poder? Talvez você possa estar pensando: Deus não pode mais resolver, ou Deus só vai resolver agora quando eu morrer. Mas não. Lembre-se disso. Ele é a ressurreição e a vida. Ele é o Todo-Poderoso. Ele é o Filho de Deus. Ele é o próprio Deus. Ele pode nos dar a salvação. Ele pode nos dar aquilo que precisamos. Ele pode dar o nosso sustento. E Ele pode tirar você do problema que você está passando. Ele pode dar a você uma vida muito melhor. Ele pode dar a você uma vida de satisfação plena. Mas é necessário o quê? É necessário acreditar nisso. Então talvez você possa estar pensando que ninguém mais liga para você, que ninguém mais se importa com você, que não tem mais jeito, mas lembre-se, para Deus você tem muito valor. Para Deus Ele pode resolver o seu problema. Para Deus não há impossível que Ele não possa resolver. Basta que nós acreditemos nele. Notemos que logo depois de Marta veio Maria. E Maria fala a mesma coisa, né, para Jesus e diz no versículo 32: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. O mesmo pensamento de Marta, o mesmo pensamento de muitos cristãos. E Jesus fala então para ela: Maria, me mostra onde sepultastes Lázaro. E as pessoas falam: olha, Senhor, ele já está morto e sepultado há 4 dias, já está cheirando ruim, né? já não está bom, não vamos mexer mais com isso. Mas Jesus fez isso de propósito, porque ressuscitar um morto que tinha acabado de morrer era uma coisa, ressuscitar um morto que tem 4 dias de enterrado é outra coisa bem diferente, para não deixar dúvidas do poder de Deus. Para que quem visse naquela região não duvidasse, não pensasse 2 vezes em relação ao poder de Deus na nossa vida, na sua vida, na minha vida. Então eu quero concluir a minha palavra aqui de hoje dizendo isso para nós.
Esse mesmo Deus que ressuscitou Lázaro, o mesmo Deus que fez milagres na vida de muitas pessoas, o mesmo Deus que abriu o Mar Vermelho, o mesmo Deus que abriu outros mares, o mesmo Deus que fez milagres na vida dos apóstolos, na vida das pessoas principais da Bíblia, é o mesmo Deus que olha por você, é o mesmo Deus que pode ajudar você, é o mesmo Deus que quer ajudar você. Agora é necessário fazer o quê? Nós acreditarmos nele. É necessário nós colocarmos a nossa vida nas mãos dele. É necessário nós crermos que ele pode nos ajudar. Então, onde você estiver, coloque na sua vida esse pensamento. Coloque na sua vida esse compromisso de buscar mais a Deus, de entregar a sua vida a ele. Quando se entrega a nossa vida a Deus e deixa que Ele dirija nossos passos, a gente aprende o que é de verdade a fé. A gente aprende o que é crer de verdade. A gente aprende o que é conhecer a vontade de Deus e viver por ela. Então, coloque esse compromisso na sua vida. Se você chegou a esse ponto, se você acha que tudo está perdido, se você acha que não tem mais condição para nada, se você pensa que não há mais como resolver certas coisas da sua vida, lembre-se de Lázaro. O mesmo Deus que ressuscitou um morto, que estava morto e enterrado há 4 dias, é o mesmo Deus que pode ajudar você. É o mesmo Deus que quer ajudar você. Então busque a Ele. Procure a Deus. Procure se aproximar dEle. Seja na igreja, lendo mais a Bíblia, orando mais, entregue sua vida a Deus. Sempre que você estiver pensando ou passando por uma dificuldade, ou achando que não sabe o que vai fazer, lembre-se do que diz o Salmo 37, versículo 5, né? Que diz assim: entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Eu tenho experimentado isso na minha vida. Eu tenho procurado entregar a Deus todos os meus passos. E eu tenho visto o propósito de Deus, o agir de Deus. Eu tenho certeza que Ele também pode agir na sua vida. Eu tenho certeza que Ele também pode ajudar você. Ele vai ajudar você. Basta nós acreditarmos de verdade nele. Bom, no mais eu quero colocar aqui à disposição, né, o nosso e-mail, né, evangelhoconservador@gmail.com. Se você quiser contar alguma experiência, se você quiser que nós oremos por você, se você quiser ter alguém para desabafar, pode ficar à vontade nesse canal, seja nos comentários, seja no e-mail do site. Nós não iremos de forma alguma divulgar nenhum dado seu, é apenas para lhe ouvirmos, para orarmos por você. Nós colocamos à disposição. Mas não esqueça das palavras desse vídeo, né? Não esqueça de buscar a Deus de verdade, com o seu problema. Quando você achar que não tem mais jeito, você entregar a Deus aquilo que você está passando, que Ele pode resolver. Que Deus abençoe você, que Deus nos abençoe, que você possa ter um ótimo dia, que você possa ter uma ótima noite. E se Deus permitir, que nós possamos estar aqui amanhã, né, para mais um vídeo nesse mesmo canal. Conto com a participação de vocês. Até mais.